Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Eu estou aqui, para compartilhar com vocês esse estudo maravilhoso, que é o estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre o milênio. O milênio, ele é um período de 1000 anos, onde os salvos passarão com Cristo no céu. E com que também Satanás, ele ficará preso aqui na terra, pelas circunstâncias, porque não vai haver ninguém para ele atentar. Mas antes de começar esses estudos, vamos conversar com Deus e pedir a orientação do Teu Santo Espírito. Santo e eterno Deus, Deus grandioso, Criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui alimentando espiritualmente, crescendo mais e mais em Cristo Jesus. Abençoe para que esse estudo, ó Pai, ele possa ser de grande aproveito para as pessoas chegarem ao conhecimento da Tua verdade. E que tudo que for feito aqui ou falado seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Obrigado por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, ocorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações, E sendo assim, para onde irão os salvos após a volta de Jesus Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 20, versículo 6. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, para procurarmos essa resposta. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Como nós vimos, eles irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. Portanto, a palavra milênio, ela não existe na Bíblia, mas o conceito está bem presente, que significa um período de 1000 anos. E aparece em Apocalipse 20, de 1 a 10, referindo-se ao tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. Portanto, hoje nós vemos muitos ensinamentos, muita pregação, as pessoas falando, que quando Jesus vir, ele reinará com o seu povo aqui na terra os 1000 anos. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos, que esses 1000 anos nós reinaremos com Cristo no céu e seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, Portanto, devemos estudar a palavra de Deus para não sermos enganados, E o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 4 e 1 Coríntios 6, versículo 2. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como nós vimos, aqui, os salvos aqui, eles participarão de um julgamento. E que julgamento é este? É o julgamento
dos anjos que caíram e também dos ímpios. E 1 Coríntios 6, versículo 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso de julgar as coisas mínimas deste mundo? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida, né? Portanto, aqui fala que nós participaremos do julgamento, né? E os salvos receberão autoridade de julgar. Os salvos entenderão porque muitos não estão lá, né? Porque nós, seres humanos, muitas vezes nós olhamos muito pela aparência, né? E muitas pessoas têm a aparência de santidade, né? Mas em seu íntimo são pessoas más e que fazem as coisas, né, que Deus não aprova. E nós vamos perceber porque muitas pessoas que nós achávamos que iriam estar lá no céu não vão estar. E que muitas que nós achávamos que não iriam estar lá vão estar, né? Portanto, antes do milênio e da segunda vinda ocorrerá o julgamento investigativo para definir, de acordo com a aceitação ou rejeição da graça, quem estará salvo ou perdido. Durante o milênio ocorrerá o julgamento comprobatório ou de revisão, com propósito múltiplo de a. Responder a quaisquer dúvida dos justos sobre a razão pela qual os ímpios se perderam, e b. Confirmar o julgamento de Satanás e dos anjos caídos, c. Vindicar o caráter de Deus. Nesse período, os justos desfrutarão de tudo o que a divindade tem preparado para eles no céu. E como ficará a terra durante esse período? Jeremias 4, de 23 a 26 e 25, 33. Adorarei. Como ficará a terra durante esse período? Jeremias 4, de 23 a 26. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da tua ira. Como nós vimos aqui, quando Jesus vir e levar os salvos, né, a terra e toda a obra que nela existe vai ser atingida, né, como diz 2 Pedro 3,10 também. E aqui nós vemos a terra como ela era antes de ser criada, sem forma e vazia, um tremendo abismo, né? Portanto, nesses textos anula completamente a ideia de que os salvos irão para o céu e os ímpios ficarão aqui na terra reinando com o anticristo. Isto é antibíblico, né? Devemos tomar cuidado com os enganos de Satanás. Em Jeremias 25, 33,
Jeremias 25:33 diz assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. De que dia está falando aqui? Esse dia é a volta de Cristo. Porque os salvos, eles vão para o céu. Mas após eles irem para o céu, a terra vai ser atingida. Todos esses elementos aqui vão se desfazer abraçados, como se diz em 2 Pedro 3. Né? E não tem como a pessoa viver diante dessa cena que é apresentada aqui na Bíblia. Né? Todas as coisas vão se queimar. O céu vai se derreter como se fosse um pergaminho. Né? Portanto, a terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. O milênio é o período em que se cumpre essa profecia, quando a terra ficará sem forma e vazia, como um deserto. O abismo em que Satanás será lançado é a própria terra, transformada numa assolação completa, por causa das catástrofes que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. Ao longo desse período haverá pessoas vivas e a terra ficará cheia de mortos, né? Portanto, ao longo desse período não haverá pessoas vivas e a terra ela ficará cheia de mortos, né? E nós vemos que em Jeremias 25:33 fala que não vai haver quem o sepulte, né? Eles serão como esterco sobre a face da terra. E quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Né? Portanto, o abismo onde Satanás ele ficará durante esses 1000 anos preso é aqui na terra. Porque como nós vimos, a terra se tornará um verdadeiro abismo, uma verdadeira escuridão. Uma desolação completa, sem forma e vazia. Né? E Satanás ficará preso aqui pelas circunstâncias. Porque, como nós sabemos, ele gosta de enganar. E aqui não vai haver ninguém para ele enganar. Nesse período, na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Durante os 1000 anos, o inimigo de Deus e seus anjos permanecerão na terra, contemplando o resultado da sua obra de morte e destruição. Os ímpios mortos serão personagens principais da segunda ressurreição, após o milênio. Farão parte dessa ressurreição todos que rejeitaram a Cristo, sua lei e seu plano da salvação. E essa segunda ressurreição é a ressurreição do juízo, onde todos serão julgados, né? E cada um será julgado de acordo com a sua obra. E que aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, eles serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Né? E passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, de 5 a 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos.
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e cintearão o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Como nós vimos aqui, passados os 1000 anos aqui, os ímpios são ressuscitados. Aí Satanás, ele volta a tentar, porque vai ter pessoas que ele vai tentar, passados os 1000 anos. E, como nós vimos, ele vai tentar essas pessoas a cercar a cidade santa que irá descer do céu e tentar tomar essa cidade à força. Mas a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir eles, E Satanás vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Que fala também que todos aqueles que não tiveram os seus livros, os seus nomes escritos no livro da vida, eles serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscita todos os que rejeitaram e, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. A partir desse momento, Satanás realizará a última obra de engano na terra, preparando um exército tão numeroso que a Bíblia diz que é como a areia do mar. Eles rodearão a cidade santa, que João viu descer do céu, mas Deus não permitirá que eles ataquem a cidade santa. A Bíblia fala que vai descer fogo do céu e vai consumi-los. Isso tudo que eu estou falando para vocês está tudo em Apocalipse 20. E que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, versículo 2. Apocalipse 21, versículo 2 diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Portanto, passado os 1000 anos, como nós vimos aqui, a cidade santa, ela desce do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E o verso 10 diz assim: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Portanto, como nós vimos aqui, essa cidade que desce do céu da parte de Deus é a cidade que Cristo foi preparar para nós no céu, como ele disse lá em João 14, de 1 a 3. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, a cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Enquanto a cidade santa desce do céu, Satanás reunirá um grande exército. Toda essa trama é passada dentro daquele limite de tempo entre a ressurreição dos ímpios e a sentença final. O milênio começa com a segunda vinda de Jesus e termina com a ressurreição de todos os ímpios. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Apocalipse 20, versículo 8.
Apocalipse 20, versículo 8, ela fala: E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Né? Portanto, nós vimos, né? Satanás reunirá um exército que será como a areia do mar e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que desceu do céu. Sob o comando de Satanás, os ímpios surgirão de todos os pontos da terra para atacar a cidade de Deus. São nomes simbólicos. Portanto, Gog e Magog, representados aqui por esses ímpios, né, são nomes simbólicos, adaptados dos nomes dos inimigos de Israel. Ezequiel 38:2, e representam os inimigos de Deus de todas as gerações. E qual será a sentença final daqueles que rejeitam a Deus